Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu acho que hoje é interessante, de repente, nós nos reunimos mais aqui à frente, né? Tem tanto lugar vazio aqui, dá uma sensação tão ruim ver a igreja desse jeito. Você que está sentado lá atrás, se puder chegar mais um pouquinho aqui à frente, assim a gente fica mais juntos. Glória a Deus. Enquanto isso, abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Quantos aqui estão felizes essa noite? Quantos aqui ainda estão de luto essa noite? Jesus morreu, não sei o que, de repente ainda tem gente, né, com a alma angustiada pela sexta-feira. O seu Senhor vive? O seu Senhor reina? Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor nesse instante, porque Ele vive e reina para todos sempre? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto isso eu vou tentando abrir aqui meu notebook. Você que achou Evangelho de Lucas, capítulo 24, por gentileza, fique em pé nesse instante para nós lermos a palavra do Senhor. Glória a Deus, amém. Significa que todos acharam. Nós leremos a partir do versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões de vestes resplandecentes. Elas estavam possuídas de temor. Baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscar entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, ainda estando na Galileia. Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Vamos lá para o versículo 44. A seguir, disse-lhes Jesus: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, nesse instante. Palavra, Pai, que nos dá fé, que aumenta a nossa fé. Ó Deus, que Deus, Pai, comunica com o nosso espírito a verdade de que Cristo ressuscitou. Nós cremos nisso, ó Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra diz isso, e porque a Tua palavra diz isso, nós a recebemos nos nossos corações. E temos isso, ó Pai amado, por uma verdade inequívoca, de que, Pai, a nossa fé não é em vão no Senhor, porque nós cremos num Cristo ressurreto dentre os mortos. E é por isso, ó Pai amado, que nessa noite os nossos corações se alegram, se regozijam no Senhor. Espírito Santo, nesse instante eu oro para que o Senhor venha comunicar aos nossos corações a Tua palavra,
Fala conosco. Eu creio que algo nós podemos aprender nessa noite. Algo que vem do teu coração. Algo, Pai, que vem da tua parte. Portanto, se há em nós alguma coisa, Senhor, que venha a impedir da tua mensagem ser compreendida, ser, ó Pai, captada, ó Senhor, com mão poderosa, com mão forte, age em nossas vidas, de forma que os minutos que aqui nós estaremos, ó Deus, compartilhando acerca da tua palavra, nós venhamos, ó Pai, ser alimentados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Verdadeiramente, Jesus ressuscitou. Verdadeiramente, o fato de nós estarmos aqui essa noite reunidos é porque Jesus ressuscitou. Amém? É justamente porque Jesus ressuscitou que nós podemos nos chamar de irmãos. A verdade é que pouco teria valido a vida de Jesus na terra, as palavras de Jesus na terra, de repente os feitos de Jesus pela terra, se ele apenas tivesse sido crucificado. A obra redentora de Jesus só foi completa na sua ressurreição. Amém? Muitas pessoas já passaram por aqui. Nós temos os filósofos do passado, nós temos os grandes pensadores que deram origem a religiões. Todos eles falaram coisas bonitas, atraíram multidões, mas todos eles foram barrados pela morte. Da mesma forma que Jesus também falou suas palavras de efeito, palavras bonitas, atraiu multidões, a morte o alcançou, mas a diferença é que somente Jesus ressuscitou. A diferença é que somente Jesus vive hoje para todo sempre. Amém? Glória a Deus por isso. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria apenas mais um. Mais um daqueles que passaram por aqui. Mais um daqueles que falaram, que arrastaram multidões. Me vem a memória agora, eu nem cheguei a notar no esboço, de quando Pedro e João estavam sendo interrogados pelo Sinédrio, acerca do que eles estavam fazendo, desse movimento todo. Gamaliel se levanta e fala: oh, olha só, muitos já apareceram, muitos já se anunciaram como sendo profetas, muitos já arrastaram multidões. Nós mesmos vimos isso, só que eles morreram. Esse povo dispersou-se, esse movimento acabou. Se esse que morreu não for o Filho de Deus, esse movimento também vai ter acabado. É coisa que vai passar rapidinho. Mas ai de nós se tivermos embate cara a cara com o Filho de Deus. Jesus, ele veio para marcar uma história. Não pela sua morte. Não somente pela sua morte, mas principalmente pela sua ressurreição. Amém? Evidentemente, quando nós voltamos nossos olhos para uma certa sexta-feira, em que Jesus ele foi crucificado, nós lembramos, de repente, de cenas que foram filmadas, nós
imaginamos situações, nós nos vemos naquele momento, nós lembramos a importância do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Nós sabemos que foi justamente naquela sexta-feira que Ele se oferece como sacrifício vivo, como Cordeiro Pascual. Foi justamente por conta da sua morte que sobre Ele foram os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas mazelas. Conforme disse Isaías lá no capítulo 53. Mas foi justamente na ressurreição de Jesus que Jesus sela a vitória dele sobre a morte. Se não fosse na ressurreição, se não tivesse sido ressuscitado, conforme você vai ler o apóstolo Paulo falando, se Jesus não tivesse sido ressuscitado, em vão seria a nossa fé, queridos. Em vão seria a sua fé. Se Jesus não ressuscitou, estamos perdendo tempo aqui hoje. Sabia disso? Mas justamente porque as Escrituras nos testificam que Jesus ressuscitou. E essa palavra comunica com o meu e com o teu espírito que é verdade. E podemos ver o resultado dessa ressurreição nas nossas vidas. É que nós sabemos que Jesus ressuscitou. Amém? Glória a Deus por isso. Falar de ressurreição, falar de Páscoa, logicamente nos traz à memória duas situações que marcam muito a vida das pessoas. Nós somos marcados pela morte, quando alguém se vai, mas nós também somos marcados pela vida. Né? Quem é pai aqui sabe disso, quem é pai, quem é mãe, quando chega aos ouvidos aquele choro, é um momento único. Nós somos marcados pela morte, mas nós também somos marcados pela vida. Jesus, ele, na sua proposta de mensagem, de evangelho, evidentemente que tem a morte envolvida, a morte dele. Mas para que pela morte dele, todos nós pudéssemos ter vida. É isso que ele fala lá em João 10:10. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Essa vida em abundância proposta por Jesus, só é possível em função da sua morte e ressurreição. Era necessário que Jesus morresse, para que a vida pudesse ser estabelecida. Se hoje nós estamos aqui, é porque existe uma vida diferente em nós. Quantos aqui estão vivos? Não apenas vivos, respirando, não apenas com o coração batendo dentro do seu peito. Quantos aqui podem verdadeiramente dizer, eu sou vivo, eu estou vivo? Não sei se você já viveu a experiência de estar em certos lugares, conversando com pessoas e se achando o único vivo no lugar. Quantos já viveram isso aqui? Nunca viveram isso? Assim, Jesus, né? Você começa a olhar pelo chão, de repente tem túmulos abertos, só falta a pessoa cair. É fácil você perceber esses momentos. Não porque essa pessoa esteja com seu, sei lá, passando por uma situação muito complicada, esteja vivendo as suas desesperanças, suas depressões, né? Sua falta de expectativa. Não, é a falta de vida.
de uma vida que somente Jesus pode dar. Uma falta de vida nos olhos, falta de vida nas palavras. Você é vivo? Você está vivo aqui essa noite? Se você está vivo aqui essa noite é porque Jesus ressuscitou, querido. Amém? E é justamente por conta dessa vida que nós temos, que o evento morte para nós, ele é encarado com uma certa tranquilidade. Tão tranquilo quanto dormir um sono. Evidentemente que nenhum de nós, né, a gente olha assim, não. Quem tem a vida de Jesus, fala como o apóstolo Paulo, ei, a morte para mim é lucro. Morrer para mim é lucro. Viver para mim é Cristo. Porque se esse corpo se for, a vida continua. O fato de Jesus ter morrido e ter ressuscitado significa que hoje nós temos uma vida que não cessa com a morte. Você tem uma vida que não cessa com a morte. É uma vida que continua. Uma vida espiritual que continua. Amém? Voltando ao texto de Lucas capítulo 24. Nós começamos lendo em que Jesus ia receber uma visita lá no túmulo por algumas mulheres. Mulheres que haviam preparado perfumes, especiarias. Morte de Jesus na sexta-feira. Os preparativos muito a toque de caixa, muito na correria. O sábado já estava às portas e ninguém faria nada no sábado. Apenas lembrando para você aí que o sábado começava às 6 horas da tarde. Para o judeu, o novo dia se inicia às 18 horas. Jesus ele foi enterrado por José de Arimateia, já no finalzinho da sexta-feira. De repente eles torcendo para que o relógio fosse atrasado, para dar tempo de enterrar Jesus ainda na sexta-feira. De repente muito pouca coisa pôde ser preparado para aquele momento ali de funeral. Imagino Maria Madalena e outra Maria, que o Evangelho de Mateus fala, correndo com essas especiarias, para colocar sobre o corpo de Jesus, para prepará-lo melhor. Ela encontra um sepulcro aberto. E não há ninguém lá dentro. Eu fico tentando imaginar o impacto dessa cena. Eu fico tentando imaginar o impacto de você ir para ver alguém que está morto e não encontra essa pessoa. Ah, roubaram o corpo. Ah, sumiram com o corpo. Depois alguém aparece e fala, ei, sou eu que falo convosco. Não é para ter medo. Essa narração você vai ver em Mateus, não em Lucas. Elas vão para encontrar um ambiente de morte. Mas voltam correndo para os discípulos para anunciar que a vida tinha sido estabelecida naquele dia.
Elas vão para encontrar um ambiente de morte. De repente, para chorar mais as suas lágrimas. E voltam extasiadas com a visão que tem, com as palavras que escutam. Aquele que você procura entre os mortos não existe. Ele ressuscitou. Jesus, ele aparece aos seus discípulos. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que outros 2 discípulos de Jesus, não contado entre, pelo que eu pude perceber, entre os 11, eles caminham com Jesus um bom trecho. E ele simplesmente começa a falar a respeito dele próprio. Come com eles. Jesus pega o pão, parte, distribui, aí ele abre os olhos. Eita, o mestre. E Jesus desaparece. Jesus começa a aparecer. Jesus começa a fazer algo importantíssimo nesse momento. Quando nós lemos o Evangelho de João, nos eventos que seguem a ressurreição de Jesus, você vai ver que Jesus, ele vai encontrar Pedro, que já estava pescando. De repente, os discípulos, eles entraram num certo colapso, porque a sua referência de liderança tinha morrido. O que acontece conosco agora, sem Jesus por perto? Jesus, ele ressuscita, mas a missão de Jesus não terminou na sua morte. Havia algo que Jesus ainda tinha que fazer. Era trabalhar o coração dos seus discípulos e iniciar a igreja. Ele fez tudo isso em 40 dias. Ele tinha que tratar com a alma de Pedro, a fim de que Pedro fosse colocado na posição que Jesus queria, como o líder dentre os discípulos, nessa igreja que estava iniciando. Jesus teve que dar algumas orientações ainda. Jesus teve que dar algumas ordens, colocar algumas coisas no eixo. E é o que nós lemos, lá a partir do versículo 44. Quando Jesus começa de novo a falar com os seus discípulos, trazer a eles os ensinamentos que foram dados enquanto Jesus tinha caminhado com eles, recapitulando as aulas de discipulado. E foi nesse momento que nós lemos lá no versículo 45, que então o entendimento dos discípulos foram abertos para que a Escritura fosse compreendida da forma como deveria ser compreendida. Até então, é como que se a Bíblia tivesse ainda de forma oculta para os seus discípulos. As pessoas liam e não entendiam. Jesus falava muita coisa e eles não compreendiam. Nós vemos que algumas palavras Jesus traz aos seus discípulos para poder explicar o que elas significavam. Mas muito do que estava escrito na Bíblia, nas Escrituras, no Velho Testamento, muitas das palavras que Jesus havia dito para os seus discípulos, essas palavras não puderam ser
por uma questão de permissão divina, compreendida na sua totalidade, em função da missão que Jesus tinha redentora. Ele precisava passar por uma morte e ser ressuscitado. É bem possível que, se essa escritura ela tivesse sido aberta aos entendimentos dos discípulos, é bem possível que os discípulos teriam feito de tudo para impedir a morte de Jesus. Jesus precisa ter com eles ainda momentos de um discipulado mais avançado. Obrigado. A fim de que tudo aquilo que os discípulos tinham ouvido e lido, isso fosse aberto aos seus olhos, para que eles pudessem compreender qual era o papel de cada um enquanto discípulo de Jesus. A missão de Jesus não foi encerrada nessa terra na sua morte. Jesus precisa trabalhar com o futuro da igreja. Jesus precisa dar início a essa igreja. O que me leva a pensar num fato. Vamos comigo lá para a carta que Paulo escreve à igreja de Efésios. Primeiramente no capítulo 1. Todos acharam, amém? Efésios capítulo 1 diz o seguinte, a partir lá do versículo 19, diz que e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo. Esse poder foi exercido em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça de todas as coisas, o deu a você, igreja. Amém? Estamos vendo aqui a forma como Jesus foi ressuscitado. Deus, com poder, ressuscitou Jesus dentre os mortos e elevou-o acima de todo nome que possa ser proferido, e Deus o fez assentar à sua direita, acima de poderes, potestades, dominadores, principados. Colocou tudo debaixo dos seus pés. E concedeu à igreja esse poder. Vamos lá para o capítulo 2. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos fazer aqui uma junção de versículos? A gente vai ler de novo o versículo 6. E você vai continuar lendo, como se fosse continuação do texto, Efésios 1, versículo 21. Amém? E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
acima de todo principado e potestade e poder e domínio. Não é lá que Jesus está? Não é lá que nós fomos colocados, estando nós ressuscitados e tendo vida em Cristo? Precisamos considerar uma coisa. Sempre que nós temos esse momento anual, né, de vivermos a Páscoa, é mais fácil nós lembrarmos que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou ao domingo. Você considera o fato de você também ter sido ressuscitado juntamente com Ele? Ou isso nunca passou pela sua cabeça? O apóstolo Paulo está dizendo à igreja em Efésios: você, igreja, foi ressuscitado por Deus, porque Ele te amou com grande amor e te fez assentar juntamente com Cristo, acima de todo principado e potestade, poder, domínio, nome que se possa referir, não só nesse presente século e no vindouro. E aí me vem uma pergunta: para quê? Quantas vezes nós, enquanto igreja, nessa caminhada cristã, de repente, por não reconhecermos quem nós somos em Cristo, deixamos de fazer certas coisas que Cristo espera que nós façamos. Se Jesus ressuscitou, teve um motivo para isso. Se Deus ressuscita Jesus dentre os mortos, para com a ressurreição dele, selar a vitória sobre a morte espiritual, para que assim todos nós pudéssemos ter vida e vida em abundância em Cristo, também ressuscitados juntamente com Jesus e colocados no mesmo patamar de Jesus nas regiões celestiais. Tem que ter um motivo para isso. Tem que ter uma razão para isso. Isso aí pode de repente parecer confuso compreender, mas a verdade é que quando nós voltamos lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e vemos as palavras de Jesus, a partir do versículo 46, assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Você vai ver que não no Evangelho de Lucas. Se você for lá para Mateus, para Marcos, você vai ver Jesus falando: é necessário que seja pregado. É necessário que seja pregado. Portanto, ide fazer discípulos, ide pregar o Evangelho a toda criatura, ide batizar, ide curai. Jesus transfere para a igreja uma missão que era sua. Como é possível fazer essa missão que Jesus fazia? Como é possível dar prosseguimento à missão de Jesus, estando nós no estado de morte? Havia necessidade de que a vida que estava sendo operada em Jesus, mediante a sua ressurreição, também fosse transferida para a sua igreja, a fim de que, mediante vida e vida em abundância, a palavra fosse pregada e surtisse efeito na vida das pessoas. Aí de repente, me vejo enquanto igreja nessa missão.
nos vemos enquanto igreja nessa missão. Essa missão de dar continuidade a essa vida de Cristo, a esse ministério de Cristo, a essa missão de Cristo. Sabe por que Deus nos coloca assentado espiritualmente, juntamente com Cristo, nas regiões celestiais, bem acima de principados, dominadores, potestades? Sabe por quê? Para que você, enquanto vivo em Cristo, possa agir com autoridade sobre todo nome, sobre todo demônio, sobre toda a casta do inferno que possa surgir. Se você prestar atenção, ele fala também sobre todo nome que se nomeie. Está escrito isso na sua Bíblia? Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 7. Não, perdão, 1:21, isso. Principados, dominadores, potestades e todo nome que possa se referir. É isso? Entenda uma coisa, igreja. Você foi ressuscitado juntamente com Cristo? Outrora estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Outrora estávamos respirando morte por conta das nossas atitudes. Mas o Evangelho de Jesus, esse que vive e reina para todos sempre, nos alcançou. E por conta da morte dele, a vida entrou em nós. Para que nós pudéssemos viver essa vida de Cristo e aqui na terra dar continuidade ao ministério de Cristo. Isso é complicado, pastor. Como é que nós vamos agir como Cristo? Onde é que você está na região celestial? Acima de todo nome. Aí de repente nós nos deparamos diante daquela situação. Alguém está enfermo. Você vai orar por alguém que está enfermo. Fala a enfermidade aí. Osteoporose? Podia ser uma coisa mais fácil de falar, né? Osteoporose, olha. Né? Aí você... Febre é mais fácil de falar do que osteoporose. Aí você começa a ser desafiado na sua fé, a orar para que essa pessoa que sofre de osteoporose venha a ser curada. Onde é que você está? Ressuscitado? Acima de quem? Quem mais? Quem mais? Vamos lá, Efésios 1:26. Que mais? Todo nome que se nomeie. Todo nome que se nomeie, que se possa referir. Osteoporose é nome? É feio pra caramba, mas é nome. Aí sabe o que acontece conosco, igreja, muitas vezes? Jesus cura essa enfermidade. Eu fico imaginando Jesus olhando pra gente, falando assim, onde é que você está mesmo? O que eu investi na sua vida mesmo? Por que está pedindo para mim? Se é para você fazer. Existe uma missão que nós precisamos enquanto crentes, enquanto servos de Deus, enquanto igreja operante, que dá continuidade a esse ministério de Cristo, ressuscitados com Ele, colocar em ação um poder que sobre a sua igreja foi investida.
Poder que esse que não seria nunca investido se Jesus não tivesse ressuscitado. Nós precisamos aprender a ser crentes, sabia, igreja? A agir com fé, a dar ordens. Você falar assim, doença sai em nome de Jesus, sem que você fale assim, Jesus, cura essa enfermidade. Você não está ultrapassando os seus limites. Sabia disso? Você está nada mais, nada menos do que fazendo aquilo que lhe foi designado. Precisamos então lembrarmos sempre da ressurreição de Jesus, mas também devemos considerar que nós somos também ressuscitados juntamente com Ele. E isso tem implicação para nossas vidas, igreja. A igreja existe porque Jesus ressuscitou. Você existe enquanto igreja porque Jesus ressuscitou. Ressurreição fala de vida. E conforme eu disse, de uma vida que não pode ser cessada pela morte. Se Jesus não voltar até lá, até que a trombeta seja soada para nós de forma individual, quer dizer, de forma coletiva, se Jesus não voltar a ponto de nós sermos arrebatados, todos nós experimentaremos uma morte física, mas isso para nós não tem o impacto que tem para aqueles que estão mortos espiritualmente. Nós temos uma vida que ela não é capaz de morrer. O coração parar de bater aqui significa que essa vida continua para todo sempre. Por conta da vida existente em Jesus Cristo, impressa em cada um de nós. Impressa em você. É por causa dessa vida que nós podemos hoje dizer que verdadeiramente nós somos vivos. Bata ou não o coração dentro do seu peito. Pode parecer estranho isso, né? Meio macabro parece, sei lá. Nós somos vivos, independente do nosso estado físico. A ressurreição de Jesus nos proporcionou ter vida que extrapola os próprios conceitos de vida biológica. Já para terminar, uma vez ressuscitados em Cristo, você foi ressuscitado em Cristo? Uma vez ressuscitados em Cristo, opera em nós vida, a fim de que a palavra de Lucas 24:47, em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, ela pudesse se tornar uma realidade. Quer ver que coisa interessante? Jesus ele continua, né? Vós sois testemunhas dessas coisas, e eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Dias mais tardes, nós sabemos que aqueles homens eles foram batizados com o Espírito Santo, e foi aquela coisa maravilhosa. Jesus ele havia mandado os seus discípulos pelas cidades, pelas aldeias, de 2 em 2, deu ordem, preguem, expulsem demônios, ministrem cura, e eles voltam felizes por ter experimentado esse tipo de coisa na vida deles. Mas nada parecido do que acontece depois que
essa promessa de Jesus, ela é cumprida na vida dos seus discípulos. A mensagem precisava ser pregada. A mensagem da ressurreição precisava ser pregada. Mas ela só poderia ser pregada depois que sobre eles viesse a promessa de Deus, a saber, o Espírito Santo. Nós não vemos em nenhum outro lugar tamanho impacto de uma pregação após o revestimento com o Espírito Santo. Na primeira vez que Pedro fala, ainda embriagado, eu não sei como é que Pedro falou, de repente enrolando a voz um pouco, sei lá. Mas embriagado pelo Espírito, na primeira vez que ele fala, 3.000 pessoas se convertem. Na segunda vez, 5.000. Olha como que a igreja passa a funcionar. Eles estavam debaixo de uma palavra. Precisa ser pregado a ressurreição de Cristo, a morte de Cristo, para o arrependimento e para a remissão de pecados. Mas façam isso depois de vir sobre vocês a promessa de meu Pai. Essa orientação de Jesus, ela não foi exclusiva para os seus discípulos, para aquele momento, para aquele dia, para aqueles que ouviram de forma cara a cara, pessoal, Jesus falando isso com eles. Essa orientação de Jesus, ela vale hoje, ela vale agora. Jesus falou, vocês são testemunhas do que aconteceu. Vocês são testemunhas do que aconteceu. Você pode falar assim, mas eu não vi ele sendo crucificado. Eu não presenciei Jesus ressurreto. Mas tem algo que você, que já experimentou dessa vida de Jesus, não pode negar. É a transformação dessa nova vida. É uma vida que você antigamente não vivia. Não pode negar a ação do Espírito Santo nos dias de hoje, em você e através de você. E para que isso? Para que essa mensagem continue sendo pregada a fim de que haja arrependimento e remissão de pecados. É algo que precisa ser feito todos os dias. É algo que nós, enquanto igreja do Senhor, enquanto outrora mortos que fomos com Ele ressuscitados, precisamos ter sempre ardendo nos nossos corações. Por que eu fui ressuscitado com Cristo? Por que Deus me colocou em uma posição tão privilegiada e investiu sobre a minha vida um poder que muitas vezes não é usado? Tudo isso para que essa mensagem ela venha a ser pregada e haja arrependimento, e mediante o arrependimento, remissão de pecados. É muito lindo nós vemos a mensagem da Páscoa. Essa semana eu estava... Foi quarta-feira? Foi quarta-feira. Quarta-feira eu estava assistindo um ato da Páscoa. Belíssimo. Mais de 300 pessoas envolvidas. Pessoas cantando, encenação, a vestimenta, trazendo para aquele ambiente o cenário da época. De repente nós assistimos corais cantando, até nos emocionamos com as representações que nos faz lembrar o sofrimento de Cristo.
Mas não pode ser somente por aí. Lembrar do momento da morte e ressurreição de Jesus traz para todos nós um peso de responsabilidade. Porque à medida que nós fomos por Ele resgatados, passamos a ter vida em Cristo, algo de nós é requerido. Algo de você é requerido. O pregar a mensagem da salvação, a fim de que haja arrependimento e remissão de pecados. Deus investiu em você vida e poder e autoridade para que essa mensagem fosse pregada com eficiência. O que é Páscoa? Conceito já tão deturpado pela nossa sociedade. De repente, a preocupação da Páscoa é o preço do chocolate. Ah, minha Páscoa esse ano vai ser fraquinha. Olha o preço do chocolate. Já não se pensam mais no Jesus que morreu e ressuscitou. Já não se considera mais o que implicou a ressurreição de Jesus. Lembramos da Páscoa como passagem, né? De repente poucos consideram a origem do termo Páscoa. De repente é mais fácil trazer o evento que marca mesmo, né? A ressurreição de Jesus. O fato de Jesus não ter sido encontrado no túmulo. E quando se fala de Páscoa, apenas o nome vem à cabeça. Jesus. E aí que está o problema. Se nós aqui hoje estamos vivos, tem uma multidão aí fora, morta nos seus delitos e pecados, esperando que, pela sua vida, pela minha vida, elas possam experimentar a sua Páscoa, a sua ressurreição, possam ser ressuscitadas em Cristo, possam ter vida em abundância, possam experimentar o que é deixar de viver uma vida de morte espiritual, para passar aí sim a respirar vida e vida em abundância. A Páscoa que nós consideramos como a mais importante é a de Jesus, sim, porque mediante Ele tudo começa a acontecer. Mas eu tive a minha Páscoa, você teve a sua Páscoa, que foi o dia que nós fomos ressuscitados em Cristo. De repente precisamos agir como promotores de Páscoa. Promotores de Páscoas. É alguém que trabalha do seu lado. É alguém que mora do seu lado. De repente vive na mesma casa que você vive. Mas ainda não sabe o que é ter a vida de Cristo. Ainda não sabe o que é ter a promessa de Deus que Ele fez lá a Abraão. Em que em Jesus todas as famílias da terra seriam benditas. Somente são benditas porque uma mensagem ela é passada para que haja arrependimento e remissão de pecados. Sem a Páscoa individual não há bênção nessa família. Sem essa Páscoa em cada um,
Não há o estabelecimento da promessa que Deus fez a Abraão. A história não se encerra em Jesus. Ela começa por Jesus. O nosso sentido de Páscoa precisa ser alterado, precisa ser modificado. O sentido do Natal precisa ser atualizado, porque de repente já foi muito corrompido. Igreja, Deus lá do alto não está contando com os anjos dele para que essa mensagem seja pregada. Está contando com você, que tem em sua vida a vida de Cristo. Está contando com você que foi ressuscitado juntamente com Cristo. Deus não vai mandar os anjos dele para poder pregar. Deus está contando conosco para dar continuidade a essa obra. Amém? Evidentemente que hoje o fato de nós termos muitas cadeiras vazias é em função de um acampamento, né? Nossa juventude está em peso, retirada. Nem sei quantas pessoas. É mesmo? 100 e poucas pessoas. Mas não tira de nós a ideia de que se nós vemos uma cadeira vazia, é porque um trabalho não está sendo feito. Uma ordem não está sendo cumprida. Uma orientação, de repente, não tem sido atendida da forma como deveria ser. A de fazer valer a ressurreição de Jesus em nossas vidas. Amém? Que todos nós possamos nos levantar nesse poder de Deus para fazer valer tudo que Jesus conquistou, não só com a sua morte, mas principalmente com a sua ressurreição. Amém? Deus está contando comigo, mas Ele também está contando com você. Se Jesus está vivo, nós podemos nos alegrar. Se Jesus está vivo, nós podemos crer no amanhã. Se Jesus está vivo, nós podemos cantar assim, ó: porque Ele vive, posso crer no amanhã. No amanhã de quem? Porque Ele vive. No amanhã de pessoas que precisam alcançar essa palavra, que precisam ser alcançados por essa mensagem. Mas vamos ficar em pé? Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Não há o que temer. não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Feche seus olhos nesse instante. Comece a agradecer ao Senhor pela vida que você tem nele. Comece a agradecer ao Senhor pelo fato de você ter sido ressuscitado juntamente com Ele, pelo privilégio que você tem de assentar espiritualmente onde Jesus está, acima de principados, potestades, dominadores, poderes. Isso só tem privilégio, só vive isso
quem aceitou essa mensagem da salvação, quem compreendeu a ressurreição de Jesus, quem creu que Ele morreu, mas também ressuscitou, e que vive para todo sempre. Comece esse instante a louvar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos. Pai, nós te adoramos. Oh, Senhor amado, porque o teu Filho Jesus, mandado a essa terra por nós, Deus está vivo hoje. Ele foi levado à morte por nossas culpas, por nossos pecados, mas o Senhor, Pai, o fez ressuscitar de dentre os mortos, para poder ser o meu rei, para poder ser o nosso rei nessa noite. Nós podemos, ó Deus amado, nos render completamente a essa mensagem, porque é a mensagem que nos dá vida, é mensagem, Pai amado, que transforma corações, é mensagem, Pai amado, que marca a história do homem em antes e depois, ó Pai amado, da sua própria ressurreição. Obrigado, ó Pai. Obrigado, Pai amado, porque nós entendemos, ó Deus amado, a mensagem da Páscoa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Papai, porque aqui nós estamos reunidos num ambiente, ó Deus, ó Pai, que tem sentido, porque o Senhor, Jesus, ressuscitou. Nós te agradecemos, ó Deus. Aleluia. Tu és Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos cantar, queridos. Morte ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. No altar da adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Será que nós temos aqui essa noite, no nosso meio, alguém que se vê carecedor dessa vida de Deus? De repente, essa palavra que Paulo fala aos Efésios, lá no capítulo 2, lá dos versículos 4 ao 7, quando fala que Deus ressuscitou dos mortos, nos ressuscitou dos mortos, pelo seu grande amor, e nos fez assentar juntamente com Cristo. De repente essa palavra ela não diz respeito a você. Talvez você nunca fez a sua pública confissão de fé, para falar: eu acredito nessa mensagem, eu creio nesse Jesus, eu creio que Ele morreu, eu creio que Ele ressuscitou, eu creio que Ele está vivo. Se você ainda não fez essa oração, se você ainda não fez essa entrega,
Você é uma pessoa que precisa experimentar vida dentro de você. Precisa passar pelo processo da ressuscitação espiritual, para que você tenha parte com Cristo e tenha sobre si todas as benesses que Ele concedeu à igreja mediante a sua morte e ressurreição. Será que nós temos alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, que ainda não fez essa oração pública de entrega a Deus? Se tem, nós gostaríamos de orar por você. Eu gostaria que você levantasse a sua mão denunciando, para poder viver essa vida em Cristo. Nós temos alguém? Não temos. Amém. Então temos aqui apenas vivos essa noite. Amém? Vivos verdadeiramente falando. Uma vida que não se limita a esse corpo. Glória a Deus. Eu queria nesse instante então encerrar esse momento. Aliás, vamos cantar aquela música do início. Seja engrandecido. Engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Eu acho que você pode cantar isso com mais vida, não pode não? És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Do início, mais uma vez. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. As mulheres corintianas, os homens comigo. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Mais uma vez, mulheres cantam, os homens repetem. Aleluia. Aleluia. Pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Uma vez declare aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Se você pode dar uma salva de palmas ao Senhor nesse instante, porque Ele é digno, toda exaltação. Aleluia.